Tava assistindo uma série aqui em casa e aí a mulher falou assim na série: líderes sempre têm grandes dúvidas que escondem dos seus liderados. Essa frase me fez refletir. Abriu uma história assim na minha cabeça, né? Da onde surgiu, eu acho que eu fui atrás da primeira vez em que eu, como líder, olhei e falei assim: eu conto isso para os liderados ou não? E eu, inclusive, queria contar algo, eu queria abrir o jogo, a gente estava passando por situações bem difíceis financeiramente e em vários sentidos. E aí eu queria contar isso para a equipe toda. Chegar, sentar com a galera e falar: meu, tá acontecendo isso. E na época minha mãe, né, que é minha sócia, ela falou que não queria contar, que era melhor não, que as pessoas não davam conta, Te falar que essa foi a melhor decisão no momento, ou que não foi, as coisas acontecem como tem que ser, né? E não teria sentido eu ficar aqui divagando sobre se nesse momento a gente deveria ter contado ou não. Fazem bons anos já. Mas isso é o de menos. Então eu abro esse vídeo sem ter uma conclusão sobre a minha questão pessoal. Então vai ser legal porque de repente esse vídeo eu posso refletir falando aqui junto com você. Mas então sem ter uma resposta para a minha questão em si, quando eu passei por esse momento, mas dando sequência no que eu penso sobre isso, né, como que essa ideia amadureceu dentro de mim nesses anos, de você como líder, até que ponto você deve contar as coisas para as pessoas que trabalham para você, né? É estranho falar isso, mas as pessoas que trabalham para você, que são seus funcionários, colaboradores, ou seus liderados, se você não for sócio da empresa, mas for um líder dentro da organização. Então, quando você está, assim, profissionalmente liderando, né, uma pessoa. E eu tenho hoje um entendimento sobre isso, uma perspectiva diferente que eu posso olhar para isso, que para mim faz mais sentido, do que simplesmente devo contar para os meus liderados os meus problemas ou não. Eu acho que essa é a pergunta inicial, né, digamos assim, desse vídeo. E, cara, o que eu penso, né, é que os seus liderados, eles cuidam de parte de um todo. Então as pessoas, inclusive se você quer ser uma pessoa, um líder, um dia você não for, e você quiser entender mais sobre como é isso, você pensa que é o seguinte: o escopo do líder acaba que ele é sempre mais aberto. Então enquanto você está cuidando da limpeza do lugar, eu estou cuidando da limpeza, do pedagógico, das vendas, do marketing. Então a impressão que eu tenho é que quanto mais líder você dá um passo acima, e você se torna menos preciso exatamente ali na operação, você faz menos e cuida mais, né? E você acaba cuidando de um escopo cada vez mais amplo. Então, não adianta, por exemplo, eu chegar para um coordenador pedagógico da escola e ficar falando muito sobre meus problemas, minhas questões financeiras, sobre o empréstimo do banco, que não sei o que lá. Assim como não faz sentido eu chegar para o meu financeiro e ficar falando para ele exatamente da mãe, que é difícil, que deu problema, porque o menino que não cuida, porque não faz alguma coisa que tem que fazer, e ficar contando problemas pedagógicos da vida dos pais para ele. Não faz sentido, as pessoas não têm que... É assim, quanto mais você está num cargo de liderança, mais você está olhando para várias coisas diferentes. E a pessoa que é o seu liderado, você tem que sentir o quanto que essa pessoa dá conta de absorver, de entender, de digerir mais coisas. Isso vai muito do emocional da pessoa. Então, se a pessoa, lidando com o problema dela, já está assim, é aquela pessoa que você tem que cuidar para que ela não surte, assim, para que ela não se perca nos sentimentos dela e tudo mais, às vezes vale a pena você não trazer muitos outros problemas, porque senão a pessoa dá uma atrapalhada. A pessoa que você sente que é mais pé no chão, que não se emociona tanto com as coisas, ela acaba que tem isso como até uma qualidade que pode ajudar ela a progredir na carreira, porque ela acaba que consegue olhar para mais coisas sem surtar, sabe? E aí a questão é ter a acuidade, né? Conseguir entender, pensar nas coisas bem e tal, e tocar o bumbo, enfim, como liderar, aí é uma coisa que é um aprendizado para a vida toda. Mas falando sobre isso, o que eu penso é isso. Tem situações que realmente não faz sentido você contar para pessoas que não lidam com aquilo. Naquela situação minha lá atrás que eu te falei, as pessoas poderiam ficar assustadas, achar que a empresa ia fechar, alguma coisa assim, e acabar meio que abandonando o navio, eu ficar sem funcionário, poderia passar alguma merda assim, algo assim poderia mesmo ter acontecido. E de verdade, eu acho que as pessoas que trabalhavam pra gente não tinham muito que elas pudessem fazer em relação às dificuldades que a gente estava passando naquele momento. Refletimos, saímos de um lugar pessoal onde eu não sabia, até hoje não tinha tomado essa consciência para mim, se naquele momento, no meu passado, onde eu estava passando por dificuldades,
Eu deveria ter contado isso para os meus liderados, para a nossa equipe ou não? Cheguei aqui nesse vídeo na conclusão de que eu acho que eu fiz o melhor realmente, que era não contar. Mas olhando para uma visão mais estratégica, no sentido de você como líder, ou até você como liderado, deve contar, não deve contar, o que eu acho é o seguinte: conforme você tem que medir o quanto que o seu liderado consegue dar conta de entender sobre os problemas e o cenário geral das coisas, sem surtar, sem perder o foco na execução daquilo que ele tem que fazer e sem ter nenhum lapso emocional e, sabe, não entrar, não ficar desesperado, conseguir dar conta emocionalmente daquele fardo de saber mais, saber olhar para o que acontece na empresa de um escopo mais amplo. Se você é funcionário e fica às vezes meio assim com o seu líder, pense que o seu líder, com certeza, ele tem outros problemas para além dos seus. Tipo, ele tem os seus problemas, ele tem os problemas de outra pessoa, de cada pessoa que ele lidera, os problemas, no final das contas, são dele. Então, ele está realmente trabalhando com um escopo mais amplo. E é interessante você tentar olhar para esse escopo, tentar entender o que o seu líder está olhando e quais são todas as coisas que ele está cuidando, porque isso te aproxima da visão que você vai ter que ter se você for, de fato, assumir uma posição de liderança um dia. São meus 2 centavos aqui sobre esse tema, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.